Meus irmãos, eu gostaria hoje de meditar um pouco com vocês sobre morte na panela. Esse texto está nos alertando, meus irmãos, que a morte começa no prato. A morte começa na panela. Não é uma questão apenas de pregar, porque há muitas pregações que carregam o veneno que produz a morte espiritual. Se não se prega o verdadeiro evangelho, quanto mais se prega, pior fica. Se não se anuncia a verdade, a mentira misturada com a verdade é muito nociva. Onde uma igreja subscreve o liberalismo teológico, nesse mesmo dia ela assina o seu atestado de óbito. No dia que uma igreja deixar de crer que este livro é a palavra de Deus, viva, poderosa, inspirada, inerrante, infalível e suficiente, aí chega a morte na panela, e onde a morte chega na panela, a igreja morre. E aí você começa a perceber que a morte está na panela. A morte está nos livros, a morte está nas músicas, a morte está na televisão, a morte está na literatura, a morte está na academia, a morte está em seminários, a morte pode chegar à igreja, e se chega, se as pessoas se alimentam, elas morrem. Mas o liberalismo chegou no Brasil. Há professores em seminários chamados protestantes aqui no Brasil que não creem mais que a Bíblia é a palavra de Deus. E meus amados, nós estamos num mês de missões, e onde entra o liberalismo, morre também o entendimento missionário. Você não vê uma igreja liberal plantando igrejas, você não vê uma igreja liberal fazendo missões, você não vê uma igreja liberal experimentando avivamento, você não vê. Por que não vê? Porque não tem pão. O povo precisa se alimentar de pão e não de veneno. Se vocês olharem as seitas perigosas, nocivas, a verdade vem mesclada com a mentira. E quando a verdade vem mesclada com a mentira, ela é uma mentira completa. A verdade não pode ser misturada. A verdade é pura. Ela não aceita mistura. Então há muita aparência de coisa boa que mata. Há muitas pregações que têm laivos de verdade, claro, mas no meio tem mistura perigosa, nociva, que tira a saúde espiritual da igreja, que enfraquece a igreja. Morte na panela. Temos que ter cuidado para não sermos enganados pelas aparências. Eu fico olhando a realidade do Brasil e do mundo, o que tange ao sincretismo religioso. As pessoas inventam, elas usam a sua criatividade para acrescentar alguma coisa, para atrair, para agradar, para chamar a atenção. E aí misturam tanta coisa, vai gerando um misticismo. Aí o cidadão precisa botar lá na televisão, no rádio dele, um copo d'água. E se um homem ungido orar aquela água ungida, e você beber aquela água ungida, ela vai ter um efeito na sua vida. E as pessoas vão cultivando esse tipo de crendice, que nada mais é do que ter laivos de paganismo, que não tem nada a ver com o evangelho, que não tem nada a ver com a verdade. E as pessoas em tempo de fome, elas querem, elas buscam, elas esperam isso. E às vezes você tem verdades claras. Por exemplo, nós queremos em milagres, nós queremos em milagres. Nós pregamos milagres, pregamos milagres. Nós queremos milagres, queremos milagres. Mas eu não posso botar uma placa na frente da igreja: segunda-feira, conexão com Deus, é o culto do milagre. Porque eu não sou dono da agenda do Espírito Santo. O Espírito Santo age onde quer,
quando quer, em quem quer, para o louvor da sua glória. A minha esperança é que esta igreja continue, pastor Erival, distribuindo pão do céu, pão de Deus, pregando com simplicidade, com clareza, com graça, com fidelidade, com unção do Espírito, a palavra de Deus. Não tem outro alimento. Não precisamos das últimas novidades do mercado da fé. Não precisamos de nenhum mirabolismo. Não precisamos de nenhuma fantasia. Não precisamos de nenhuma isca para atrair as pessoas. Não precisamos de nenhuma propaganda fantasiosa oferecendo para elas propostas mirabolantes para elas virem. Não, é a palavra, é só a palavra, palavra pura, palavra poderosa, palavra simples, palavra de Deus, o trigo da verdade. Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos ajude.